Seja bem-vindo ao nosso segundo vídeo. Esses vídeos que eu tenho feito como uma preparação para a gente chegar no dia 8 de novembro bem aquecidos para aula aberta sobre estresse e saúde. Se você não acompanhou o nosso primeiro vídeo, o link está aqui na descrição desse vídeo, você clica no link, assiste o primeiro e depois vem aqui para o segundo, tá bom? No vídeo de hoje, a gente vai refletir sobre por que é importante a gente conversar sobre estresse. Mais do que isso, porque é especialmente relevante a gente compreender melhor a interação entre estresse e problemas fisiológicos. A relação entre estresse e alguma condição de saúde, uma doença. E o que fazer a respeito disso? Para começar essa nossa conversa, eu me lembrei de uma pesquisa que foi publicada não muito tempo atrás, e que indicou que 70% das pessoas que foram entrevistadas por esses pesquisadores relataram estarem se sentindo estressadas naquele momento. É muita gente, né? A cada 10 pessoas, 7 falam que estão estressadas. Eu me lembrei de uma outra pesquisa que identificou que 60% a 80% das pessoas que procuram algum profissional de saúde estão estressados. E a gente sabe que o estresse influencia bastante o que a gente sente no corpo, e a gente vai falar com mais profundidade nos próximos vídeos. Então é especialmente relevante esse profissional de saúde que atende um paciente identificar se aquele paciente está se sentindo estressado no momento. E também entender como é que esse estresse vai influenciar a saúde da pessoa. Só para a gente ter uma ideia da influência entre aspectos psicológicos e aspectos fisiológicos, eu gosto sempre de lembrar de uma pesquisa que identificou que se a gente consegue influenciar 4 comportamentos humanos, a gente consegue influenciar significativamente 80% das doenças crônicas no mundo. Quais são esses 4 comportamentos? Exercício físico, alimentação, tabagismo, uso de álcool. Se nós, profissionais de saúde, ajudarmos os nossos pacientes nesses 4 comportamentos, a gente já consegue influenciar significativamente 80% das doenças crônicas, mundialmente. Agora, para a gente entender melhor todas essas relações, a gente precisa olhar de perto para o estresse, entender o que é o estresse. E a gente está vivendo uma época em que possivelmente a gente tem uma clareza maior do quanto o estresse impacta as nossas vidas. E por que eu estou falando a gente está vivendo um momento? Não é de hoje que o estresse está impactando tanto as nossas vidas. O estresse está muito relacionado com mudanças ambientais. E eu vou explicar mais sobre isso em alguns próximos vídeos. Segura essa informação. Hoje eu estou falando do impacto do estresse na nossa sociedade, e a nossa sociedade está vivendo transformações muito intensas. E não é de hoje, isso vem de décadas. Ao longo das 3 últimas décadas, a nossa vida está completamente diferente. Por exemplo, você já parou para pensar que 20 anos atrás a gente não tinha smartphone, não tinha redes sociais, a gente não tinha Uber, Waze, Facebook, Instagram, não tinha nada disso. Passa um dia sem ter contato com essas coisas e ver como a sua vida fica impactada. A gente não se dá conta o quanto a vida da sociedade mudou nos últimos 20 anos. Então a gente está em profundas transformações. E eu nem comecei a falar de inteligência artificial, gente. Porque se a gente começar a pensar o quanto a inteligência artificial começou a impactar a nossa vida, e se a gente pensar o quanto a inteligência artificial vai impactar a nossa vida nas próximas 2 décadas, por exemplo, a gente começa a sentir o estresse chegando só de começar a refletir sobre isso. Porque isso vai impactar muito, e tem impactado muito, as relações sociais, por exemplo. A gente se relaciona hoje com as pessoas de uma forma muito diferente do que a gente se relacionava 20 anos atrás.
Isso vai impactar a maneira como a gente trabalha, tem impactado e vai impactar muito mais. Então, hoje a gente trabalha de uma forma diferente do que se trabalhava 20, 30 anos atrás. Mas se a gente projetar para daqui a 20, 30 anos, o trabalho vai ser outra coisa. O que vai ser? Eu não sei. E isso gera estresse. Porque a gente não sabe muito bem ainda como a gente vai estar trabalhando daqui a 15, 20 anos. Que dirá daqui a 30, 40 anos, se você tiver uma carreira mais longa pela frente. A gente tem um mecanismo de fábrica no nosso corpo que ajuda a nos prepararmos para mudanças no ambiente. Esse mecanismo, sabe como se chama? Estresse. Esse é um mecanismo que a gente tem. Ou seja, como a gente está numa época de grandes transformações, esse mecanismo está toda hora sendo ativado. Fora isso, tem uma outra coisa que tem acontecido e que tem gerado um grande impacto na nossa vida, que é a nossa relação com os limites. Por exemplo, ambiente de trabalho. A gente vem de um modelo de trabalho que é o patrão manda, o trabalhador faz exatamente como o patrão falou, ou tenta fazer o mais próximo possível do que é pedido, e ele vai seguindo essa regra e está tudo certo. Grosseiramente, resumidamente, é meio esse modelo de trabalho ideal que a gente tinha. Isso está mudando muito. A gente tem uma uberização da sociedade como um todo que aponta que, na verdade, cada vez mais nós vamos sendo responsáveis pela nossa própria performance e pela consequência dessa performance. Esses modelos de trabalho mais fluidos têm crescido muito. E a gente não sabe muito bem se relacionar com limites. E quando o limite vem de fora, parece que a gente às vezes respeita até mais. O que a gente vê agora são pessoas adoecendo porque não conseguem reconhecer os limites. E isso está cada vez mais frequente. E é cada vez mais importante a gente aprender a reconhecer limite e saber quando a gente precisa respeitar esse limite. Eu estou falando para vocês aqui, mas estou falando para mim também. Viu? Agora, por exemplo, eu sou professor de um curso online. Eu sou professor de muitos recursos que dependem só de mim, que não tem um patrão falando assim, você tem que gravar um vídeo agora, você tem que preparar uma aula para o módulo X de tal curso. Como é que eu chego nesse limite? É difícil e a gente precisa estar atento a isso. Os nossos pacientes estão vivendo muitas vezes desafios como esses. Como a gente identifica o limite? A gente precisa aprender. E eu nem comecei a falar da pandemia no vídeo de hoje, né? Olha o que aconteceu no mundo desde março de 2020, que é quando a nossa vida começou a ser impactada mesmo pela pandemia. O trabalho remoto, os filhos dentro de casa. Como é que a gente deu conta? Vocês já pararam para pensar isso? Como é que a gente deu conta de viver em um mundo que de uma semana para outra virou de cabeça para baixo? E a gente quer passar por esse período tão diferente nas nossas vidas sem ter um impacto? Não vai ser possível. A nossa sociedade agora ainda está vivendo sob o impacto de tudo que aconteceu desde março de 2020. E a gente ainda vai ver essa repercussão muito ao longo dos próximos anos. E como é que vai se dar essa repercussão? Problemas psicológicos, sociais, a gente vai ter o impacto do estresse. E aí, para a gente entender como tudo isso vai se relacionar com saúde, condições fisiológicas, doenças, sintomas, a gente precisa entender melhor o mecanismo do estresse, qual o impacto que o estresse gera na saúde fisiológica, na saúde do nosso corpo. Esse é o tema de toda a nossa discussão. Hoje a gente olhou com um olhar um pouco mais amplo, panorâmico para a nossa sociedade. No próximo vídeo, a gente vai entender melhor o que é esse troço que a gente está chamando de estresse. A gente falou tanto estresse aqui e a gente fala tanto estresse para as pessoas, né? Tô estressado, você está estressado, isso é estresse.
O que a gente está querendo dizer com essa palavra? Esse vai ser o assunto do nosso próximo vídeo. Se você ainda não está inscrito na nossa aula aberta, em que a gente vai condensar, sintetizar e aprofundar também todos esses elementos que a gente vem falando nesses vídeos, se inscreve aqui embaixo, clica no link. Você vai ficar inscrito para esse evento que vai acontecer dia 8 de novembro, às 8 horas da noite. A gente vai poder ter uma discussão mais profunda sobre estresse, impacto na saúde e o que nós, profissionais de saúde, podemos fazer em relação a isso. Um abraço, a gente se vê no próximo vídeo.